Então, sejam muito bem-vindos à primeira live do canal Importando com Lu. A gente vai passar a fazer essa live à noite, tá, gente? Que eu sei que é mais fácil para o pessoal de trabalho. É só mesmo uma questão de dar o start, porque eu tinha me comprometido que teria um prazo para a gente iniciar essa live, esse projeto, mais essa agregação de valor de live no canal Importando com Lu, porque é uma forma de você se comunicar e tirar as dúvidas uma vez por semana aqui com a gente no canal. Vão ser vários assuntos interessantes sobre importação e um canal de comunicação mais próximo da gente. Então, a gente prometeu aqui falar sobre container compartilhado e tirar as dúvidas que vocês tenham sobre container compartilhado. Eu já mapeei algumas perguntas aqui que são as mais usuais que a gente vê passar pela nossa empresa e, bom, vou tentar ser o mais didática possível. Quem não entender, coloca aí nos comentários. Quem tiver perguntas também coloca nos comentários, que dentro do possível eu vou estar explicando, tá bom? Coloquem aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Coloca, por favor, se tá tudo bem com o áudio para vocês. Vamos lá, gente. Escreve para mim se tá tudo bem com o áudio. Produção. Espera aí que eu vou chamar o pessoal da produção. Pode verificar se o áudio aqui tá ok? Tá. Porque ninguém tá respondendo que tá ok? Tá, é que tá atrasado um pouco. O delay, né? Ok, então tá bom. Então tá bom, pessoal, é só que tá atrasado. O que acontece? O container compartilhado é uma opção de trazer carga na importação para quem não tem a quantidade total de fechar um container, que o menor tamanho de container é o tamanho de 20 pés. Então, se você quer trazer mercadoria de outro lugar do mundo, de qualquer lugar do mundo, e não tem volume o suficiente para usar um container inteiro, faz-se o container compartilhado, ou seja, você coloca nesse container o exportador lá fora ou uma agência que é contratada para fazer isso, coloca carga de vários importadores aqui no Brasil diferentes, de várias empresas diferentes, no mesmo espaço que é o container. O container não é de ninguém, é do armador, não pertence a um importador, tá? Existem até casos em que o importador tem um container, mas isso é exceção, a gente vai falar aqui de regra. Então, o navio, que a gente chama de navio de linha, são navios de vários armadores diferentes que fazem trajetos para viajar pelo mundo, que já são trajetos fixos. Por isso que a gente chama de navio de linha. Significa dizer que ele tem uma escala para rodar, por exemplo, da Europa para o Brasil. O outro tem uma escala para vir da China para o Brasil. O outro tem uma escala de portos, que ele vem atracando e descarregando carga nesses portos, que venha dos Estados Unidos. Então, navios do mundo inteiro atendem os portos brasileiros, os principais portos, e de origens diferentes. Se você comprar na China, você pode vir por um armador chamado COSCO, por exemplo. Você compra da Europa, você pode... Tua carga vem num navio de um armador chamado MSC. Então, tem CSAV... tem Libra, tem vários armadores pelo mundo, mas ele já tem essas linhas fixas. E como que essa carga entra dentro desse container? Quando você não tem a quantidade toda para usar o container todo, e não seria justo você botar um pedacinho de carga desse tamanho e pagar um frete enorme, e também operacionalmente, financeiramente, para você fica difícil fazer isso, né? Imagina... o container é a embalagem do armador, que é emprestada por ele durante um prazo estabelecido por ele. Então, vamos dizer que esse prazo seja de uma semana. Quem pegou esse container para colocar a carga dentro, vai ter esse prazo de uma semana para tirar toda essa carga de dentro
né, do container e distribuir esses lotes para cada recebedor, para cada importador quando chegar no Brasil. Então vamos lá. Isso aqui é o container, isso é a embalagem do armador. E isso aqui é a carga do João, da Larissa, da Antônia, do Pedro. Então tem 4 lotes de carga diferentes para fechar esse container de 20. Obviamente, você não consegue, a China, que é um país gigante, você tem que pegar essas cargas que estão vindo lá da China de uma cidade, de cidades próximas, né? Porque aí você vai ter um armazém lá, o agente de carga ou uma empresa trading, ela tem um depósito lá na China, que a gente chama de hub normalmente, onde todas essas cargas desses recebedores vão chegar nesse espaço, que é onde está o container vazio, para que faça o que a gente chama de ovação. Então, as cargas dessas pessoas, desses importadores, pessoas jurídicas, vão entrar nesse container, vai ser fechado, vai ser lacrado e vai embarcar num navio para vir para o Brasil. Logicamente, esse porto de destino também tem que ser o mesmo, porque você não tem como desovar esse container, né? Esse container vai ser desovado no porto. Então não dá para o cara ser de Vitória ou ser o outro é de Santos chegando nesse mesmo container. O destino tem que ser o mesmo para esses importadores, esses 4 importadores no meu exemplo, e a origem lá tem que ser cidades próximas do porto que vai embarcar. Porque senão o frete rodoviário com esse tamanho de China seria uma coisa absurda. Se tiver que sair de um lugar longe pra caramba, tipo assim, eu tenho 3 cargas dessas 4 que são de lugares próximos. Se a 4ª for de um lugar muito distante, da Larissa, por exemplo, vem de uma cidade muito distante desse porto, onde vai embarcar, na China, a Larissa pagaria um frete rodoviário para chegar da fábrica de onde ela comprou até esse hub para exportar para o Brasil, que não compensa. Então, tem 2 coisas que precisam acontecer no container compartilhado. Que as cargas da origem, né, de onde você está comprando, de fornecedores, não precisam ser iguais, podem ser fornecedores diferentes lá no exemplo da China, mas que sejam locais próximos do mesmo porto, tá, de embarque, e o destino no Brasil também. Porque quando esse container desses 4 importadores chegar aqui no Brasil, ele vai descer do navio, vai ser colocado no porto. Vamos dizer que o destino tenha sido o Porto do Rio de Janeiro. Esse container deixa lá. Esse agente de carga que consolidou, que a gente chama, né, de consolidou esse container, vai descer no porto e vai tirar a carga de cada um desses importadores, que vão ter o seu próprio conhecimento de embarque, ok? Cada importador vai fazer a sua importação no tempo que quiser. Não tem um tempo para fazer, uma vez que esse container foi desovado pela agência marítima, agência de carga, e colocado nos lotes lá naquele armazém, que a gente, se for zona primária, a gente chama de armazém de porto, senão a gente chama de zona secundária, enfim, onde descer, cada importador vai desembaraçar no seu tempo. Não tem uma obrigação, ninguém tem que fazer junto. Ok? Pedro não vai desembaraçar junto com a Larissa. Uma vez que eles desceram e que são nesses lotes separados, cada um com seu conhecimento de embarque, ou BL, que a gente também chama, beleza, tá acontecendo a importação e cada um vai desembaraçar no seu tempo. E cada um vai pagar as taxas, o frete internacional e as taxas na origem, porque lembrando, gente, tem gente que não sabe disso. O frete internacional está sempre atrelado a taxas na origem e taxas no destino. O frete internacional nunca só tem a despesa do frete internacional para quem fecha uma carga, tá? Nem no aéreo, nem no marítimo, mas principalmente no marítimo, que tem muito mais taxinhas. Tem taxinhas atreladas
E cada importador vai pagar proporcionalmente ao peso da sua carga e à dimensão da sua carga. Então é assim que é cobrado, peso bruto ou dimensão, o que der mais, né? Volume, no caso, é metro cúbico. São as medidas da embalagem multiplicadas e você vai achar a cubagem. Então é cubagem ou peso bruto. Que mais que eu tenho aqui para falar para vocês, que são perguntas, né, que os importadores costumam fazer. Como fazer um container compartilhado é uma das dúvidas que as pessoas têm, que as empresas têm. O container compartilhado, quando você contrata, a maioria dos despachantes aduaneiros hoje já, funciona não só com o serviço de desembaraço aduaneiro, que é, digamos assim, para isso que a gente nasceu. A gente faz muito mais. A gente faz o que a gente chama de logística nacional, que é quando chega no Brasil, e internacional. E o que é isso? A carga sempre tem que vir da fábrica ou do depósito do exportador lá fora, em qualquer lugar do mundo, para o Brasil. Esse é o objetivo da importação. Às vezes ele vem para o Brasil já para o endereço da empresa, às vezes a empresa já opta por entregar direto no cliente, também é possível. Mas é esse o objetivo. E o despachante aduaneiro, nos dias atuais, ele não costuma só fazer o desembaraço aduaneiro, ele costuma cuidar de toda a logística internacional para o Brasil. Então isso começa pela exportação lá fora no outro país, colocar no navio, no avião, ou até num caminhão, se for uma importação rodoviária. Embalagem não, embalagem já é uma coisa que acontece com o exportador, já é responsabilidade do exportador entender a melhor embalagem para a carga dele, mas às vezes se precisar fazer pallet, se quer colocar num pallet, não só deixar na caixa de papelão ou na caixa de madeira, vai ter que ter essa paletização também na origem. Isso também o despachante aduaneiro é capaz de fazer. Colocar no navio, no avião, trazer para o Brasil, chegou no Brasil, paga a armazenagem, calcula os tributos, paga os tributos, faz a declaração, seja ela do INPE, DSI, DI, não importa, o modelo de declaração é relevante. Então o despachante aduaneiro já é a pessoa, já é a empresa hoje que é o maestro do Comex, né? Ele fala com todas as partes, fala com o armazém, fala com o operador portuário, fala com o pessoal do câmbio, que são os bancos ou as corretoras, fala com o seguro, que também pode ser corretora de câmbio, resolve questões com os ministérios, que são os órgãos anuentes, as agências dos ministérios, dependendo do tipo de carga vai ter um órgão. Então tudo isso é muito isso. O despachante aduaneiro, você procure um despachante aduaneiro que faça toda a logística internacional, porque é ele que pode cuidar de pegar a carga em qualquer lugar do mundo, ele é um dos que pode, e trazer para cá. O outro que pode fazer isso é o próprio agente de carga. Se você, como importador, resolve que você não quer usar o despachante aduaneiro, que você quer fazer tudo sozinho, você vai ter que contratar para fazer esse serviço o agente de carga. Se, por outro lado, você resolve importar por uma trading company, a trading company já vai fazer também toda a logística internacional e você, importador, não precisa se preocupar com nada. Agora, obviamente, para você não fazer absolutamente nada no processo, ela te cobra um valor maior por isso, né? Dentro do preço dela de nota fiscal, normalmente aí entre 5% e 10% que a gente vê acontecendo no mercado. E tradings também, assim como despachantes aduaneiros hoje, já podem, às vezes, até buscar o fornecedor em qualquer lugar do mundo para você, né? Eles já podem, você dando as especificações de produto, já tem empresas que fazem essa busca de produto também e já colocam no preço esse serviço também. Quanto custa um container compartilhado? É impossível dizer para você quanto custa um container compartilhado, porque na importação é como se você estivesse pegando um avião para viajar para qualquer lugar do mundo. Os preços oscilam.
ok? Então tem muitas variáveis que fazem os preços oscilarem. Por exemplo, agora com a guerra do Irã com os Estados Unidos, tem o adicional de BAF e bunker, que é combustível, nos custos dos armadores, dos que fazem os trajetos ali pelo local onde está acontecendo a guerra. E tem várias outras externalidades, por exemplo, na alta temporada, assim como quando você viaja, você paga mais se você for para Paris na alta temporada. A mesma coisa acontece com navio. O que é alta temporada? O Natal, por exemplo, é alta temporada. Todo mundo está trazendo produto para vender, porque é um período, tipo outubro, setembro já começa, é um período que as empresas estão buscando para vender muito no Natal. É uma das épocas do ano que as empresas mais vendem. Então, esse frete é mais caro. Durante o Covid, os fretes aumentaram absurdamente, porque quase não tinha navio, era navio em quarentena. Então, tem várias externalidades e a oferta e demanda. Quanto mais procura pelo frete internacional, mais sobe o preço do frete internacional. E se o armador tiver qualquer tipo de risco, ele vai repassar o preço e ainda vai botar uma margem de segurança para não ter prejuízo. Porque não se engane, os custos do armador também são extremamente altos, tá? Os custos são bem altos para eles, de portos, de atracação de navio, de entrada e saída. Eles não te cobram, é lógico que eles têm uma margem de lucro bastante grande, mas não é simples também o custo que é para eles, não, é bem alto. A gente também tem consultorias sobre isso aqui no Brasil e a gente tem esse tipo de informação. O pessoal também pergunta muito qual a quantidade mínima, peso mínimo, cubagem mínima para fazer um container compartilhado. Durante muito tempo se praticou 1 metro cúbico. Alguns agentes de carga ainda trabalham assim. Você, no mínimo, é 1 metro cúbico de carga. Eu já falei para você como é que você chega nessa cubagem, né? Eu só não falei a ordem das medidas. A ordem das medidas é CLA: comprimento, largura e altura. Então você pega uma caixa, um volume qualquer, e tira essas medidas nessa ordem do CLA, multiplica e você vai achar a metragem cúbica da sua carga. Então, durante muitos anos, trabalhou-se com um mínimo de 1 metro cúbico e, como eu disse, alguns ainda fazem assim. Mas já está surgindo cada vez mais empresas que aceitam pegar cargas de empresas pequenas, de importadores pequenos, para consolidar essas cargas. Porque se você vir um container sendo estufado, cai seu queixo. Não sobra um espacinho. O povo da logística, né, dos agentes de carga, para otimizar o espaço no container, chega a botar uma galera para empurrar a porta lá nesses hubs na origem, para caber tudo, qualquer buraquinho está enfiando, para aumentar o ganho do frete dele, porque o agente de carga, tá? Que no caso, quando é despachante ou trading, a gente subcontrata, ele está ganhando no frete. Então, container consolidado. A Larissa é importadora, existe um agente de carga que contratou com o armador o container. Por isso que o container, aos olhos do armador, ele pertence ao agente de carga que fechou aquele frete no container consolidado. E o agente de carga transferiu, no meu exemplo, esse container para partilhar entre 4 empresas. Larissa, Pedro, os outros 2 que eu falei para vocês. Então, eles são de empresa, são importadores. Para compartilhar entre esses 4. Para o armador, aparece o BL do agente de carga. Para você, importador, não vai aparecer o do armador, vai aparecer só o do agente. É aí que a gente tem aquela figura que a gente chama, que vocês talvez alguns já tenham ouvido falar, de Master, BL Master e BL House. BL Master na consolidação, né, no container compartilhado, é o BL, agente como importador e armador como vendedor do frete, lá o dono do navio. E
você, importador, cada um de vocês 4, só vão enxergar as cargas de vocês no conhecimento de embarque que vocês têm, ok? E lá no consignatário vai estar o nome de cada importador, o peso vai estar referente a cada importador. Então, vamos dizer que ele tivesse 4.000 quilos de carga, 4.000 quilos, e cada uma dessas pessoas tivessem 1.000 quilos de carga no seu BL. Até porque as minhas bolinhas de gude são mesmo do mesmo tamanho, né? Então, as cargas seriam partilhadas certamente aqui nesse modelo em 4. Então, é assim que acontece. Por isso que você ouve falar em BL House e BL Master. O Master é o BL que fechou o container. O House é o BL de cada recebedor, ok? Então, você nunca, importador, vai saber o preço que o agente de carga efetivamente pagou para o armador. Logicamente, ele tem lucro com isso, porque ninguém entra para trabalhar para os outros sem fazer dinheiro em cima. A pessoa fica dormindo e não trabalha. Isso é óbvio, né? Então, existe um ganho, e por isso que eu falo que eles tentam, ao máximo, entupir esse container com muitas cargas, para o container ficar bem lotado, empurrar a porta na marra, assim, para conseguir fechar o container, para que possa lucrar mais com essa venda desse espaço, né, desse frete. E esse container, no caso, quando é fechado dessa forma, compartilhado, quem é responsável pela devolução desse container vazio é o agente de carga, não é o importador. Se ele fechasse um container inteiro, se o importador fecha um container que a gente chama FCL, Full Container Load, ele seria responsável por essa devolução, e o despachante aduaneiro também, mais uma vez, é que se mete nessa logística internacional toda e faz essa parte também. Bom, outra pergunta aqui, muito comum. Em que momento pagar o container compartilhado? O container compartilhado vai depender, os pagamentos, do que você paga nele, que, como eu disse, já não tem só frete. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se tá funcionando aqui, que eu tô falando sem parar. Deixa eu só beber uma água também. Então, o que acontece? O pagamento, o container, ele tem frete internacional, taxas na origem e taxas no destino, que estão atreladas ao frete, ok? Em que momento pagar o container compartilhado? Bom, você tem isso e você não tem a figura da demurge no container compartilhado, porque quem ficou com a demurge foi o agente de carga que fechou o container, né? Que fechou o BL Master. Aqui já desovou, já devolveu, ele ficou responsável por devolver, você não tem essa figura da demurge, que é importante falar também. Mas quando pagar? O quando pagar depende do que você fechou com o agente de carga, né? Então, o pagamento, quando chega aqui no Brasil, é feito para o agente de carga. Muitas vezes, o importador, contratando o despachante aduaneiro também faz esse pagamento e depois fecha a prestação de contas para o importador. Logicamente, pedindo um adiantamento do dinheiro todo que vai custar essa importação. Então, ele faz uma provisão de gastos antes mesmo de você pensar em importar. O despachante aduaneiro já faz essa conta para você, né? Você pensar, que eu digo, é botar dentro do navio e embarcar efetivamente. Mal você fechou o teu trabalho com o despachante aduaneiro, mal você fechou a prestação de serviço dele, ele já vai te dar uma estimativa de gastos de quanto será essa importação, e costuma dar muito pouca variação para a realidade quando o profissional é bom. Ele erra muito pouco, porque só vai ter lá a variação do dólar, né? O resto tá dentro do que já foi estimado. Outras perguntas aqui do pessoal, dos alunos, que normalmente a gente tem. Pode fazer de qualquer país do mundo a importação no container compartilhado? Bom, da Coreia do Norte você não pode fazer, e tem outros países que é muito, muito difícil fazer, não porque o Brasil proíba, tá? O Brasil
fala e se dá com quase todos os países, mas o problema mesmo que a Receita Federal já tem oficialmente, que você vai encontrar até quando você fizer consulta de tentar comprar alguma mercadoria, vai dar sempre a questão lá da Coreia do Norte, que não pode nada da Coreia do Norte, porque não existe acordo comercial com o Brasil. Mas existe a questão do pagamento, tá? Que a gente foge um pouco da questão do container compartilhado, mas só para não deixar sem resposta. Existe a questão do pagamento. Para você fazer uma importação formal, seja ela marítima, aérea, rodoviária, você precisa pagar o seu fornecedor. E você precisa pagar o seu fornecedor com o fechamento de câmbio formal, que tem que passar por banco ou por corretora de câmbio. E para fazer esse pagamento, você precisa, mesmo que você contrate uma corretora, ela tem um banco por trás, como é o caso da BITXP, por exemplo, que a gente já até entrevistou aqui no podcast. E quando acontece isso, os bancos internacionais, para alguns países, eles não querem pagar porque existe um risco. Por exemplo, a Venezuela é um país complicado, a Rússia é um país complicado. Então, assim, se você tiver mercadoria nesses países, antes de você pensar em fazer container compartilhado, que não é um problema em si, logisticamente falando, botar carga num container na Venezuela e mandar para cá, você tem que pensar se o seu fornecedor teria algum problema para receber esse dinheiro. Você tem como consultar isso na OFAC, que é onde tem essas informações dos países que seriam complicados para receber pagamento. Tem bancos que vão fazer, óbvio que você vai encontrar no mundo alguma forma de pagar, às vezes vai querer fazer de forma errada. Aqui a gente ensina importação legalmente falando, importação legal, tá? Os bancos, então a gente alerta que o fornecedor não teria problemas de logística para a gente pegar a carga na Venezuela ou em qualquer lugar do mundo. Nem para mim, nem para a Trading Company, nem para o agente de carga, não seria um problema. Mas você tem que ficar atento à questão do pagamento. Antes de qualquer coisa, é verificar se vai ser fácil pagar por essa importação ao seu fornecedor, tá? Que mercadoria pode e que mercadoria não pode ir no container compartilhado? Bom, mercadorias de carga de projeto, de offshore, não podem ir no container compartilhado, foi o que eu me lembrei agora, né? Então, por exemplo, uma plataforma inteira, quem quer trazer uma plataforma, ela vem por meios próprios. Tem cargas gigantes que não vai no container compartilhado, porque vai ter que botar num container open top, porque ela é muito alta. Então, não é nesses containers que a gente chama de ISO. Que são os containers mais habituais que a gente fala aqui quando fala de mercadoria, é container de 20 pés ou de 40 pés, tá? Então, seria exemplo do que não dá para botar no container compartilhado. Animal vivo, a mesma coisa, né? Animal vivo também não vai trancafiado num container compartilhado. Mas aí já não é mercadoria, né? Mas só lembrei disso aqui agora para falar para vocês. Quanto precisa de dinheiro para fazer um container inteiro? Eu entendo que assim, que menos de 150 mil reais não é possível nem você pensar assim. Eu não pensaria numa importação formal. Eu, Luciana, continuaria fazendo o modelo de compra internacional, tá? Porque eu acho que a partir mais ou menos desse valor é que começa a valer a pena uma importação formal. E aí sim, container compartilhado, enfim, aí o tipo de container que for. Quanto tempo de antecedência tem que falar com o despachante aduaneiro? Você tem que falar com o despachante aduaneiro o quanto antes. O ideal seria que você, ao pensar em fazer uma importação, já contratasse um despachante aduaneiro para uma consultoria online. Você não precisa encontrar fisicamente falando, você simplesmente liga para ele, agenda e conversa sobre o que você pretende com a sua importação. E por que isso é importante? Para que você comece certo,
para que você não comece errado. Porque às vezes você está dando sorte, está tudo acontecendo bem, porque você está com uma mercadoria que foi um grande achado, que não tem no Brasil, que você encontrou na China e está vendendo horrores, mas em algum momento esse conhecimento técnico que o despachante aduaneiro tem vai ser necessário para sua empresa. Então, quanto mais cedo você fizer essa consulta, para entender e montar, mesmo que você queira fazer por conta própria, eu não sou contra isso de forma nenhuma. Eu acho que você tem que conversar sim com um especialista, porque tem coisas que você desconhece, como qualquer profissão, as pessoas estudam anos para aprender aquilo. Além de estudar anos, elas têm a prática, que nada substitui a prática. Elas já viram milhões de problemas, milhões de multas, e assim, na importação, a gente tem muita empresa envolvida na importação. Corretora de câmbio ou banco, despachante aduaneiro, operador portuário, agente de carga, órgão anuente, Receita Federal. Então, o importador, o exportador, às vezes uma empresa intermediária lá fora, às vezes é engenheiro por causa de máquina, você ainda tem que botar um engenheiro para dar algum tipo de laudo. Então, assim, é muita gente envolvida e o fazer a importação não é difícil, mas para quem está começando na importação formal, pelo menos o primeiro processo, mesmo que você vá repetindo o tipo de mercadoria seja sempre a mesma, eu super recomendo que você não faça sozinho, tá? Super recomendo. Então, com relação ao valor, né, que foi a pergunta, eu já falei dos 150 mil reais e da antecedência com despachante aduaneiro é o quanto antes. Eu começaria pela consultoria para entender o que existe no mercado com relação a benefício fiscal, essas coisas todas também. Como sair da compra internacional por empresa, que é a importação que o pessoal aí chama de importação simplificada, tem um grande erro nisso, né? Não é importação não é declaração de importação simplificada, não confunda. Para o container compartilhado. Então vamos lá, compra internacional, que é aquela que você faz online, que é aquela que você entra numa plataforma, AliExpress, Mercado Livre, Shein, Amazon, e está comprando um produto estrangeiro. Isso é a compra internacional. Esse nome compra internacional, quem deu não fui eu, foi a Receita Federal. A Receita Federal chama essa compra online de importação de compra internacional. Aí vem um pessoal que está aí nesse ramo de e-commerce há muito tempo e chama isso de importação simplificada, tá? Mas na verdade é o regime de tributação que é simplificado. Nessa modalidade de regime de tributação simplificado existe DIR e DSI. Declaração Simplificada de Importação e DIR. Na compra internacional, você normalmente recebe a mercadoria por DIR. DIR, Declaração de Importação de Remessa, é o nome da declaração, não é DSI. Então é uma confusão, só esclarecendo aí que o pessoal inventou esse nome importação simplificada, mas nada tem a ver com a DSI. A DSI, quando faz, já é o despachante aduaneiro que está fazendo. Não é importação porta a porta direto, mas tudo bem. Então, como sair da compra internacional para o container compartilhado? Quando você quer crescer a sua empresa, o que você tem que fazer é exatamente migrar da compra internacional para o container compartilhado. Na compra internacional, você funcionou o tempo todo fazendo a sua importação, entrando no site. No máximo você vai para um curso para aprender a fazer isso. A gente tem curso, inclusive lá na Hotmart, os segredos da compra internacional para empresas, só ensinando a importar de forma prática, com exemplos práticos, com muita coisa interessante lá nesse curso. E você está fazendo lá entendendo um pouco de legislação, o fornecedor lá de fora despachando a mercadoria para você direto para o Brasil, sem problema nenhum, é porta a porta, no Incoterm que a gente chama de DAP, ou seja, quando você paga o fornecedor lá na plataforma, o cara que está exportando, você já está pagando tudo incluído para
chegar a sua mercadoria aqui no Brasil. Então, essa é a compra internacional. Você pode, nesse caso, não às vezes, pagar o tributo no Brasil. Tá? Você não pagou na plataforma. A única exceção que pode acontecer é de você pagou todas as despesas, menos os tributos, que é o imposto de importação e ICMS. E por que isso acontece na compra internacional? Porque se estiver no programa Remessa Conforme da Receita Federal, aí o tributo é pago na plataforma. Se a empresa não estiver no Remessa Conforme da Receita Federal, o tributo é pago no Brasil. Só isso que muda na compra internacional. E para sair dessa compra internacional para o container compartilhado, o que você tem que fazer de diferente é, primeiro, ter o dinheiro para fazer a importação formal. Primeiro, ter o dinheiro. Segundo, ter o radar da Receita Federal que o despachante aduaneiro tira para você também. Se o seu despachante aduaneiro não tirar, o contador tira. E já tem empresas jurídicas também, advogados que hoje em dia também fazem isso. Também se metem em tirar o radar, ok? Então, ter o radar. E a outra coisa que precisa é fazer um fechamento de câmbio formal, que você não está acostumado a fazer, porque na compra internacional você faz o fechamento de câmbio por cartão de crédito, né? A gente não pode chamar nem de fechamento de câmbio, é o pagamento do fornecedor, você faz no seu cartão de crédito. Ou tem empresas que aceitam Pix. Enfim, a forma que a plataforma disponibilizar para você, você consegue pagar, beleza, a Receita Federal não se meteu em sendo empresa ou pessoa física. Aqui o foco é falar para a empresa. Mas qualquer um dos dois, você não teve um fechamento de câmbio normal, formal por lá. Na compra internacional, com container compartilhado, você precisa fechar câmbio via banco ou corretora de câmbio. Que despesas incidem nesse tipo de importação? O container compartilhado, o container FCL que a gente chama, que é o full container, o container cheio ou o container compartilhado, as despesas são as mesmas, ok? Pode ter uma taxinha ou outra a mais atreladas ao frete, mas são as mesmas despesas na importação, não muda porque é container compartilhado. Você vai pagar os impostos federais que você tem que pagar, pagar o ICMS, pagar armazenagem, sendo marítimo, que aqui é o exemplo, vai pagar a marinha mercante. Então, as despesas são as mesmas, tá? Não tem diferença sobre isso. Que impostos incidem nesse tipo de importação? Já respondi, é isso aí. É a mesma coisa, não tem diferença. Tá bom? Vou chamar agora o pessoal aqui da técnica para verificar aqui as perguntas de vocês. Não, tem mais. Riscos de fazer container compartilhado. Tem mais pergunta aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo zerar. Quais os riscos... Quais os riscos de fazer container compartilhado? Os riscos de fazer container compartilhado são praticamente zero desde que você contrate profissional de confiança. Por quê? Em qualquer profissão, você pode pagar e o dinheiro não ser utilizado no que ele tinha que ser utilizado. Então, por exemplo, se você encontra um exemplo prático que eu vou dar aqui, se você encontra um exportador na China para sua carga, tá? Um cara que vai te vender a mercadoria. Se você não tiver os cuidados de verificar se ele é um exportador idôneo, você pode mandar o dinheiro lá para fora, a corretora de câmbio vai mandar o dinheiro direitinho, só que não vai mandar mercadoria para você. Isso pode acontecer? Pode. Lá no curso a gente te ensina formas de não passar por isso. Mas isso pode acontecer. A mesma coisa com agente de carga. Se você fechar sozinho, se você é um importador e quer fechar sozinho um agente de carga, seja se agente de carga não for de confiança, você pode dar para ele o dinheiro do frete das taxas e ele não embarcar mercadoria nenhuma. Já o despachante aduaneiro, quando está no circuito, ou a trading company, quando estão no circuito, eles sabem quem são as pessoas sérias no mercado e quem não são. Então, eles não vão contratar profissionais de espécie alguma que te faça correr algum tipo de risco. O máximo que pode ter de risco é o risco operacional que é resolvido ao longo do processo. Por exemplo,
Eu já vi cliente nosso que comprou num exportador, era até na Polônia, e esse exportador polonês botou numa caixa de madeira que não era fumigada. Quando o meu agente de carga foi lá buscar a carga, viu que não estava cumprindo as exigências da IATA, nesse caso aí no aéreo, tá? Não estava cumprindo as exigências. E o que aconteceu? Eu estou falando de contêiner compartilhado, é um exemplo de aéreo, desculpem, tá? Mas o exemplo serve. A carga não, a madeira não estava de acordo com as exigências, não tinha o carimbo de madeira, aquilo não ia embarcar no avião, não pode. E aí o que o meu agente de carga teve que fazer? Trocar aquela embalagem lá na origem. A embalagem do exportador não serviu, teve que trocar. Então são questões operacionais, tá? Questões operacionais que vão ser resolvidas, como é a outra questão operacional. Perdeu o navio, não tem problema, espera o próximo. Não desembaraçou lá fora a carga com tempo suficiente, e a Receita Federal, por exemplo, deu canal na Receita Federal lá de fora, né, na aduana lá de fora, e a carga demorou para ser desembaraçada, o navio saiu, não deu para botar. É problema operacional, não tem problema. Isso o agente de carga, o despachante aduaneiro resolvem. Eles se falam e resolvem isso. Então, o risco de container compartilhado que eu vejo é um risco de você encontrar um fornecedor de confiança, ok? Então, os fornecedores de confiança são o grande risco. E, na minha opinião, é muito pequeno, porque hoje com a internet, com indicações, com empresa já no Instagram, você tendo como verificar os clientes da empresa, quem já trabalhou com a empresa, que meio que homologam o despachante aduaneiro para você e te mostram, essa pessoa é séria, não tem muito que correr risco, a não ser que você fique de preguiça de buscar um fornecedor de confiança. Diferença entre container compartilhado e carga consolidada. Consolidação é exatamente quando a gente, para alguns isso é quase que sinônimo, tá? Porque o container compartilhado começou com a carga consolidada, tá? Então a carga consolidada dentro de um container que emitia um BL house para esses vários fornecedores, vários recebedores, vários importadores, né, que é sinônimo, que eu já tinha te dado aqui no exemplo da caixinha. Mas antigamente não se consolidava FCL. Hoje em dia já existe consolidação, ou seja, já existe house, digamos assim, já existe BL house para um container de um importador só. Isso antigamente não existia, hoje em dia já existe, porque o armador de navio não quer falar com o importador, ele quer falar com o agente de carga. O agente de carga virou esse comercial do armador, começou a fazer essa figura do comercial dentro da empresa. E então ele fala com o agente de carga, e o agente de carga, mesmo sendo um container só, consolida isso. Faz o house, faz o BL house, mesmo sendo um container cheio, entendeu? Então são coisas, para alguns é sinônimo container compartilhado de carga consolidada, mas quem considera a consolidação, a emissão de um BL house, de um conhecimento de embarque house, já seriam coisas distintas, já que o FCL hoje pode ser feito consolidado, como a gente vê muito, por exemplo, na bagagem desacompanhada, né? A gente vê muito isso acontecer. Precisa fazer seguro para container compartilhado? A opção de fazer seguro ou não é do importador, né? Então, é uma seara que eu prefiro não entrar, tá? Mas depende do tipo de carga, do valor da carga. Muitas empresas entendem, e é a minha posição também, que o seguro é bastante relevante, é bastante importante. O que é LCL? LCL nada mais é do que esse container compartilhado. LCL, quando vem no BL ou FCL, é exatamente essa diferenciação. LCL é que houve emissão de BL house, então a carga não está ocupando o container todo, e FCL é o full container load, que quer dizer
que o container, aquele importador está usando o container todo. E aí já fica por conta dele a questão da devolução do container vazio, que no fim quem vai fazer é a empresa de transporte, né, que foi contratada para tirar o container e devolver no armazém do armador de vazio. Como fica a armazenagem? A armazenagem, na verdade, ela não tem a ver com container compartilhado. Ela tem a ver com o prazo que o despachante aduaneiro vai desembaraçar a sua carga. E ele corre sempre o máximo possível para que seja desembaraçado o mais rápido possível e retirado do porto, porque também não basta desembaraçar, tem que transportar para lá de fora, né? Tem que sair do armazém, ou do porto, ou do aeroporto, precisa sair para parar de pagar a armazenagem. Mas se o agente de carga também demorar muito a fazer essa desconsolidação, isso pode te criar um problema para a armazenagem, porque já está contando desde o dia que o navio chega e descarrega. O navio chegou no porto, o navio de container chegou no porto, descarregou, e essa descarga é muito rápida, horas, já está contando aquele período de armazenagem para você, importador. E o espaço lá que te cobra armazenagem, o porto, o aeroporto e depósito, né, entreposto, enfim, o que seja, não quer saber se o agente de carga demorou a desconsolidar. Ele não quer saber, tá correndo a armazenagem, entendeu? Mas agente despachante aduaneiro só está livre para fazer o processo de importação, que seria do INPE, ou DI, ou DSI, a partir do momento que está liberado, né, no sistema, que já está desconsolidado, que está liberado no sistema para a gente fazer esse registro, senão a gente não consegue, fica travado. Isso vai explicando de uma forma muito, muito prática. Pode importar container compartilhado para qualquer lugar do Brasil? Sim, pode importar container compartilhado para qualquer lugar do Brasil. Essa pergunta é bastante interessante pelo seguinte: às vezes a sua empresa está num lugar que tem porto perto. Às vezes a sua empresa não está num lugar que tem porto perto. Como um exemplo, Belo Horizonte. Pode escolher Santos ou Rio de Janeiro para importar, mas não tem porto. Então você vai ter que importar por um desses portos, porque o ideal é que você importe, logicamente, perto de onde a sua empresa está, se você vai levar a importação para a sua empresa, se você não vai levar direto para um cliente específico. Você não vai botar num porto longe, porque você pagaria uma fortuna de frete rodoviário, então não faz o menor sentido, né? Não tem por que fazer isso. Então, a pergunta de qualquer lugar do Brasil é possível? Sim, qualquer lugar do Brasil é possível, mas se você estiver longe de um porto, você vai ter que pagar um transporte rodoviário maior, porque no destino não tem um porto perto e tem essa logística, né, de inland, que a gente chama, que é o frete interno, que é o frete aqui, o frete rodoviário, digamos assim, no Brasil, que está distante, então não tem o que fazer. Logisticamente falando, vai ter que ter mais esse frete um pouco mais caro, o rodoviário, para que a carga chegue até a sua empresa, que saia desse porto e vá do Santos ou Rio, no caso de Minas, e vá até a sua empresa em Minas. Então é só isso que tem de diferente. Eu vou pedir aqui para o pessoal de produção para não meter o dedo e cancelar a live, gente, e não salvar, que é a minha primeira live, então estou com medo de fazer isso. Vou chamar aqui o pessoal da produção para vir aqui me auxiliar, para ver se vocês têm alguma pergunta, tá bom? Porque de assunto, de minha parte, eu acho que a gente já está chegando ao fim aí para as dúvidas de container compartilhado. Raíssa, pessoal da produção, pode dar um pulinho aqui, por favor?
Só um minutinho, pessoal. Eu acho que eles não estão me ouvindo. Deixa eu chamar. Só um minuto. Tenham só um pouquinho de paciência. Aproveitem e vão colocando aí as perguntas que vocês quiserem. Tá? Aproveitem e vão colocando aí. Que eu estou chamando aqui. Estou te chamando aqui para você salvar a live para mim, mas antes disso, verificar se tem alguma pergunta aqui que não foi respondida, porque eu estou com medo de... É isso que acontece, esse celular, ele vai tirando, é isso que eu não consigo arrastar, tá vendo? Peraí, pessoal, só um pouquinho de paciência. Ó, o áudio está impecável, ó, que bom. Agora que eu vi, Bruno, que o áudio está impecável. Container compartilhado paga menos imposto? Não. Não, Adriana, infelizmente não muda nada. A questão dos impostos tem a ver com várias outras coisas, por exemplo, o país de onde está vindo, se tem algum benefício do ICMS, se tem algum acordo comercial, como é o caso do Mercosul. Isso sim dá muita diferença na questão tributária, mas o container compartilhado não muda nada. Então, gente, é isso. Não tem perguntas. Eu acho que eu falei bastante, já estou até rouca aqui. Agradeço muito vocês pela live, pela oportunidade de ensiná-los aqui. E vamos marcar a próxima. Depois vocês vêm lá no Instagram, tá? Porque eu vou botar essa live uma vez por semana à noite, mas eu vou divulgar lá no canal Importando com Lu no Instagram que horas vai ser. Pretendo que seja uma coisa entre 8 e 9 horas da noite, mas o dia de semana ainda confirmo com vocês. Então, um beijo, fiquem com Deus e muito obrigada aí pela audiência.